Pô, galerinha, agradeço a agilidade e a paciência de vocês. E assim, ó, queria que tu entendesse uma coisa. Parece bobo, o cara bota essas questõezinhas e fica, ai, daí, professor, idiota, isso aí nunca vai aparecer na minha vida. Cara, 90% das questões de vestibular que envolvem eletrodinâmica cobram isso. Esta noção boba. Determine a grandeza incógnita. Então tem alguma coisa faltando. Resistência eu tenho, voltagem eu tenho, tá faltando o I. E eu achei bonito, cara, a gente se organizando e fazendo bonitinho, mesmo sendo simples. Anota a resistência que tu tem, anota a voltagem que foi fornecida. Putz, tá faltando o I. Vai na formuleta, V igual a R vezes I, eu acho mais confortável. A voltagem 110, a resistência elétrica foi 10. Vamos calcular o I. Tá multiplicando, passou dividindo, elimina os zerinhos. I igual a 11. 11 o que? Esqueci, caramba. Isso aí tu vai na própria prova e cola de ti mesmo. Essa cola pode, ó. Bom, esta cola pode. Letra B. Poxa, o cara falou a voltagem, tá na cara, 220 volts, deve ser Floripa. Falou a corrente, 5 ampere. É uma corrente comum no dia a dia. Tá faltando o quê? A resistência elétrica. V igual a R vezes I. A voltagem é 220. O R eu quero descobrir. E o I é 5. Está multiplicando, passa dividindo. Pronto. R é igual. 200 por 5 é 40. E 20 por 5 é 4. Então deu 44 ohms. 44 ohms. A unidade importante nesse começo, hein, galera? Né? Pode colocar o V sobre Poderia, não estaria errado colocar o V sobre A. O mais comum é colocar o omo, né? Mas pode sim colocar o V sobre A, bem observado, cara. E finalmente, galerinha, a terceira possibilidade possível, né, é eu fornecer o R, a resistência do objeto, 20 ohms, fornecer o I, que é a corrente que o percorre, 15 ampere, e aí eu pergunto, qual é a voltagem que está atuando nesse circuito? Mais uma vez a gente faz V igual a R vezes I. O R é 20, o I é 15 e 20 vezes 15 na matemática profunda, 300 volts. Beleza, galerinha? Então tu vê, cara, na nossa primeira prova vai ter essas 3 perguntas bobas. Uma questãozinha vai ser essa. Não dá para o cara errar, o cara não pode perder esses pontos. É só usar o V igual a R vezes I. Muito bem. Então tu vê, já sabemos quais são os 3 tipos mais básicos de problemas relacionados a circuitos elétricos. Então tu vê, cara, em uma aulinha a gente já conseguiu aprender um pouquinho sobre circuito elétrico e fazer umas continhas. Pô, cara, agora com essa fórmula, V igual a R vezes I, tá curioso para ver algum detalhe ou a resistência elétrica de um aparelho teu? Tu sabe que a voltagem é 220 volts, certo? Vai na etiqueta, vê o I que passa por ele, pronto. V igual a R vezes I, dá para calcular a resistência de uma lâmpada ou algo desse tipo, certo? Muito bem. Pô, já que eu tenho ainda um tempinho aí, ó, 20 minutos, é a glória. E para que vocês tenham uma tarefa legal de 2 paginazinhas para resolver, eu quero aproveitar esse finalzinho de aula para falar da segunda lei de Ohm. Eu vou gastar pouco tempo, vou gastar 10 minutinhos para falar dela e vou deixar os últimos minutinhos para tu já começar a tua tarefa em sala. Assim, se tu empacar, tu me chama, eu te dou uma força, a gente atira a dúvida na sala mesmo. E assim tu não vai ficar triste em casa se não conseguir fazer alguma questão. O negócio é o seguinte, Ohm já deu uma grande contribuição para o mundo, né? Mostrou pra gente que a corrente elétrica que percorre um condutor é diretamente proporcional à voltagem aplicada a esse condutor. Mas Ohm queria mais, ele queria entender qual era a relação que existia entre os vários tipos de materiais que ele trabalhava e as diferentes resistências elétricas que os fios tinham. Como assim, professor? Aí ele pegava lá um fio de cobre, ele tinha uma certa resistência elétrica. Pegava o mesmo fio, mesmo tamanho, mesmo comprimento de alumínio e dava um pouco diferente a resistência elétrica do fio. Ele queria entender isso. Ele queria arrumar uma fórmula para poder medir isso. Então, olha só a sacada do Ohm. Os fios com os quais ele trabalhava eram fios cilíndricos sempre. Eram fios, né, redondinhos. Ele conhecia o comprimento desse fio, que a gente vai chamar de L do inglês length, né, comprimento.
Ele sabia a área da seção do fio, vamos chamar de A, de área da seção mesmo. Como assim área da seção, professor? Pega o fio e corta, né? Se tu corta ele e vira ele para ti, vira um círculozinho ali, né? A seção do fio. E ele sabia que esse fio era feito de um determinado material, né? Então esse cara aqui é feito de um determinado material. Pode ser qualquer metal condutor aí, daria para brincar. O que ele percebeu? E vê se não é intuitivo, gente. Vê se não é intuitivo. Ele percebeu que a resistência elétrica do fio todo dependia do tamanho do fio. Quanto maior o fio era, mais trabalho dava para a corrente elétrica atravessar o fio. Faz sentido? Faz. Por isso que o L do left, do comprimento, era na parte de cima. Porque dobrando-se o comprimento de um fio, a resistência elétrica dele dobra. Triplicando a resistência do fio, triplica. Triplicando o comprimento, triplica a resistência. São diretamente proporcionais. Só que ele percebia que se ele pegasse um fio com o dobro da área de outro, mesmo tamanho, mesmo material, e um fio tinha o dobro da área do outro aqui na seção, e aí a resistência desse fio que tinha o dobro da área caía pela metade. Ou seja, ele percebeu que a área da seção era inversamente proporcional à resistência elétrica. Se ele aumentasse 10 vezes a área da seção, o fio mais grosso, ele era 10 vezes menos resistivo. Mais uma vez faz sentido. Por quê? Tu imagina que um fio seja uma fila indiana de átomos, o fio mais fino do mundo. Uma fila indiana de átomos. Um átomo, depois outro átomo, depois outro átomo. Dentro dos computadores, dos circuitos elétricos dos computadores, está quase assim, tá? Os computadores de hoje, eles usam uns 10 átomos de espessura de fio na parte interna dos circuitos. Certo? Na hora que chegar em um átomo, acabou. Não dá para mais miniaturizar, né? Vamos ter que arrumar uma outra maneira de fazer a corrente elétrica atravessar, né? Certo? Porque já vai ter um átomo só fazendo o fio. Certo? E vai ser sensível esse computador, né? Quebrou aquele fiozinho, aquele um átomo, já era. Compra um novo. É bem isso. Se bem que a galera da IBM, né, há mais de 10 anos atrás, já conseguiu escrever IBM empilhando átomos, né? Eles têm uma máquinazinha de mexer em átomos, eles vão lá e empilham os átomos, escreveram IBM usando átomos. Certo? Isso há 10 anos atrás, para mostrar a capacidade computacional que eles já tinham na época, né? Eles fizeram essa demonstração. Galerinha, olha só. O Ohm percebeu que além do comprimento do fio e da área da seção, ele percebia que o material influenciava no fio. Então ele pegava dois, é tipo um coeficiente que vai aparecer ali mesmo. Ele pegava dois fios idênticos, um de cobre e outro de alumínio, e percebia que eles davam resistências elétricas diferentes. Ele resolveu chamar essa grandeza de resistividade e usou a letra grega Rho para representá-la. Então tu vê, aquela outra fórmula que nós estávamos usando, V igual a R vezes I, ela não é nenhuma lei, ela é a definição de resistência elétrica. Essa fórmula já é considerada a segunda lei de Ohm, a própria fórmula é considerada a segunda lei de Ohm. Então tu vê, o Ohm, a segunda lei de Ohm é aquela que nos permite calcular a resistência elétrica de um certo fio, conhecendo as suas características, comprimento e espessura, e também o material do qual ele é feito. Então vamos dar nome aos bois aqui, comprimento do fio, área da seção, essa palavrinha aqui importante, a gente começar a se acostumar com ela, resistividade. Resistividade. Enquanto resistência elétrica é uma característica do fio todo, resistividade é uma característica do material do qual o fio é feito. E aí uma pergunta importante na hora que eu te falo isso, né? Qual pergunta será que é legal fazer? Ótimo, uma pergunta muito boa essa aí, parabéns. E aí o seguinte, ó, eu pego um pedaço de fio, meço a espessura, meço o comprimento, meço a resistência dele, substituo nos dados e isolo isso aqui, né? Está dividindo, passa multiplicando, está multiplicando, passa dividindo. Repito essa experiência 1000 vezes, publico numa revista científica de renome internacional, espero os cientistas do mundo se pronunciarem a respeito do meu experimento. Eles vão repetir o experimento em outros lugares. Alguns anos depois que tiver tudo confirmado, aí é científico. Aí pode escrever um livro e botar o teu nome que eles vão acreditar. Mas tu vê, cara, tu medir algo de verdade, cientificamente, requer muita grana, muito conhecimento e tempo para o cara poder anunciar, né? E ver como é que a comunidade científica recebe.
Porque às vezes o cara vai ler lá todo o procedimento, na revista não é só falar, fiz a experiência assim, assim, assado. Tu vai ter que descrever cada detalhe da experiência, que equipamentos tu usou, né, quais eram os técnicos envolvidos na experiência. E aí depois um cara vai lá e vai ler isso e vai pensar, ih, não, esse equipamento que ele usou, né, eu fiquei sabendo que ele tem problema esse equipamento, está inválido essa pesquisa do cara. Aí te chamando e-mail para aquele pesquisador amigo, vai ter que refazer tudo, cara. Esse equipamento que tu usou, tem um laudo dizendo aí que ele está numa merda, esse equipamento não é válido as leituras que ele faz, certo? Então tu vê, é uma coisa bem delicada, é por isso que eu gosto de ciência, cara. Por isso que eu sou fã da ciência e o resto eu acho bobagem. Usar então a medida com precisão máxima. E tem um equipamento, né, que a comunidade científica aceite como honesto, né? Não dá para pegar um multímetro da Avan ali de 5 pila e fazer um experimento e considerar científico na casa, né? Embora esses multímetros de 5 pila hoje meçam com relativa qualidade, né? Não pode fazer um experimento científico baseado nisso. É isso aí. Mas galera, uma pergunta de repente mais legal ainda de como se mede a resistividade é qual material que tem a melhor condutibilidade, ou seja, a menor resistividade. Concordam comigo? Geralmente a galera arrisca o ouro, mas não é a prata. Por incrível que pareça, a prata é o melhor condutor de eletricidade que existe. Por que então que a galera, ao fazer sistemas de som de alta fidelidade, por que eles usam fios banhados em ouro? Ou fios de ouro e não de prata? Porque a prata tem um problema, né? Ela oxida facilmente, né? Fica oxidada fácil. E aí então tu tem lá o fio supercondutor de prata e 2 dias depois ele oxidou e já não passa mais corrente elétrica nos contatos. Aí não adianta, né? Certo? Então é melhor tu fazer de ouro, que também tem a segunda menor resistividade, e ele é virtualmente inoxidável, né? Então tu pode passar anos depois e ainda ter os teus contatos limpinhos lá, funcionando bem legal. Legal, então vimos como é que é a ideia da segunda lei de Ohm, e vimos que tem então uma grandeza nova aí chamada resistividade, que mede, né, essa característica do metal conduzir ou não eletricidade. Tá de bom tamanho, tá, cara? Na verdade é o seguinte, a gente vai fazer exercícios depois sobre essa formulazinha, tudo bonitinho. E só por curiosidade, uma coisa que eu vou te confessar que eu nem vi no meu terceirão, eu nem vi. Nem na faculdade me falaram sobre isso. Era uma coisa tão idiota assim que eu acho que não chegaram a falar. Mas que no vestibular está entrando na moda. Então de repente é bom tu saber isso. Existe o inverso da resistência e existe o inverso da resistividade. Poxa, se resistividade mede a capacidade que o cara tem de resistir a alguma coisa, existe o contrário disso, que é a condutividade. Concorda comigo? E o que seria então a condutividade? É o inverso da resistividade. Nada mais justo, né? Certo? Então, geralmente se mede o quanto o cara resiste. Mas se tu quiser medir o quanto o cara conduz, é só inverter o número. Pronto, aí tu vai ter a medida da resistividade. Então tem a condutância, né? A condutância, geralmente a gente usa a letra G para representar ela, é o inverso da resistência. Certo? Então, só uns detalhezinhos aí. Condutância. E aqui, condutividade. Só de repente tu lê essa palavra em alguma questão, né? Na verdade, agora tu já sabe o que é condutividade. Qual é a unidade de condutância, professor? É o Siemens. A gente usa S de Siemens. Já deve ter visto alguma marca Siemens por aí, né? Certo? É uma marca mundialmente famosa, né? Os patriarcas da família Siemens aí começaram ela e hoje os filhos devem mamar aí nas tetas dos famosos Siemens originais. Então hoje tem empresas aí, Siemens, multinacionais, que fabricam de tudo um pouco, né? Telefones e eletroeletrônicos de maneira geral. Então tem um nomezinho aí, Siemens, que é muito raro de aparecer, né, nos vestibulares, mas pode aparecer. Então se tu quiser medir condutância, vai ser em Siemens. Resumindo, eu tenho lá um material que tem um pedaço de fio que tem uma resistência elétrica de 10 ohms. Qual é a condutância? 1 sobre 10, 0,1 Siemens. Beleza? Certo? Nada demais. É isso aí. Olha, vou passar a tua tarefinha e tu já dá uma olhada, já dá uma passada de olho nas páginas. E se tu achar que tem alguma coisa que tu não vai conseguir resolver, tu já me chama, eu vou aí e te ajudo. Vai ser página 9. E página 13. Página 9 e página 13 a tarefinha. E ó, tem que se agilizar, galerinha, que já é para amanhã, hein?
Então hoje à tarde tem que fazer 2 páginas de exercício. Não é muito, gente. Não é muito. Vai ter que aumentar futuramente, tá? Mas agora no começo do ano, até que a gente adquirir um ritmo legal, eu estou tentando limitar o máximo possível para ninguém se sentir sobrecarregado já no começo do ano. Então tarefa, página 9 e página 13 da Física C. E ó, pode acontecer mais uma vez, entendeu? Ah, pô, o senhor não citou alguma coisa, não consigo fazer essa questão. Dá uma passada de olho no capítulo, volta ali 2 páginas, fala, ah, tá ali, putz, tá ali, é isso que eu precisava. Uma bobagemzinha, às vezes só para não ficar parado, né? Certo? Mas acredito que com um bate-papo que rolou hoje aqui, tu já vai conseguir matar a maior parte das questões. Vou dar esses minutinhos finais aí pra galera já fazer uma ou outra, certo? Aí ó, 8 minutinhos para te dar uma olhadinha na apostila, me chamar para fazer alguma contigo se for preciso. E amanhã a gente continua. Início de aula a gente faz uma ou outra e logo em seguida já vai para Física D. Amanhã então, teoricamente, finalzinho de aula, a gente já vai ter a primeira palhinha de Física D. Professor, eu sou chato, professor, eu vou fazer medicina na UFSC. Então tu já pode ler uma tarefa extra, ler a Física D. Assim tu já vem preparado para a aula, já vem com dúvida e tudo, e o teu aproveitamento vai ser incrivelmente superior. Muito obrigado pela paciência e pela atenção e até mais.